Depois de horas discutindo uma nova emenda que não teve acordo, o plenário tenta retomar a proposta original sobre mudanças eleitorais. Reforma política também movimentou comissão especial. E essa edição destaca também: ambientalistas reclamam, mas proposta que muda licenciamento ambiental segue direto para a votação no plenário. Especialistas defendem medidas urgentes para combater a falta de água que atinge mais de 1.000 municípios brasileiros. Olá, boa noite. São 00h26. Está começando mais uma edição do Jornal da Câmara. E o assunto da quarta-feira na Câmara foi a reforma política, que teve votações em 2 momentos e em espaços separados. Vamos começar com a votação na comissão especial, que concluiu a análise do terceiro e último relatório apresentado pelo deputado Vicente Cândido. O texto traz novas regras eleitorais, mas alguns pontos não foram aprovados. É o caso das regras para a divisão dos recursos do Fundo Público para as campanhas eleitorais. Haja diálogo. Por enquanto, parece ter sido o suficiente. A comissão especial tem um conjunto de propostas. As eleições vão durar menos tempo. Agora serão 45 dias. A propaganda eleitoral vai ficar mais simples e menor. Haverá um teto de gastos para cada um dos cargos em disputa. Ele varia de acordo com o tamanho da cidade ou do estado. Os eleitores vão poder fazer doações, mas haverá um limite novo para isso. 10% da renda, como antigamente, ou 10 salários mínimos, o que for menor. Isso também vale para cada cargo em disputa. Mas e o fundo público? Aquele que poderia passar dos 3 bilhões de reais? A proposta da comissão oferece um plano B. O fundo é criado. Um tema semelhante àquele da proposta de emenda à Constituição que está no plenário. Ou seja, o fundo é criado ao mesmo tempo em 2 frentes. Nós estamos tanto autorizando na PEC quanto está criando aqui. Se você não aprova nenhum dos dois, você não tem esse mecanismo da criação. Agora, a divisão do fundo é outra discussão. Aí não houve acordo. A repartição entre os partidos ficou para ser definida no plenário. A divisão entre os candidatos pode acabar sendo definida por cada partido. E que a esse partido político deve ser dada a autonomia dessa utilização desses recursos se eles vierem a existir. Se o parlamentar ou se o candidato não concorda com a metodologia do seu partido ou se ele entende, não confia, ele vai ter a oportunidade de fazer a mudança de partido na hora exata. Depois de 3 relatórios, quase 1 ano de trabalho, a comissão especial chegou ao fim. O remendo é muito pior do que aquilo que existe hoje, se vier a ser aproveitado aí pelo plenário da casa, o que é muito difícil, não por ser tão ruim, porque a maioria daqui é para fazer coisa pior do que está lá. Mas é o fato de que é uma regulamentação de algo que ainda não foi sequer votado pela casa. De uma maneira geral, nós avançamos quando diminuímos o custo. Como é que se diminui o custo? Quando você coloca 45 dias na eleição, quando você acaba com as placas, e a gente espera efetivamente que nós consigamos votar isso em tempo hábil e que o Senado também vote muito rapidamente para que a gente possa ter essa legislação antes de outubro. Essas propostas agora seguem para o plenário da Câmara. Depois, precisam passar ainda pelo Senado. E a segunda série de debates sobre a reforma política foi feita no plenário Ulisses Guimarães. Os deputados analisavam a proposta de emenda constitucional 77, que trata do sistema de eleições e do fundo público de campanha. Mas a apresentação de uma emenda em substituição a toda a proposta mudou o rumo dos debates durante boa parte da noite. Quem explica pra gente é a repórter Dini Moraes, direto do Salão Verde. Boa noite, Dini. Que emenda foi essa e também por que ela foi abandonada? Boa noite, Keila. O dia foi de muita negociação entre as lideranças partidárias, justamente para se tentar um acordo para o texto que seria colocado em votação aqui no plenário, tendo em vista que, como você falou há pouco, é uma proposta que muda a Constituição, então ela precisa de pelo menos 308 votos aqui no plenário. E alcançar esse número de 3 em cada 5 deputados é uma tarefa bem difícil. Por isso, os líderes partidários fizeram várias reuniões durante o dia e, inclusive, durante a sessão. Foram 6 horas de muito debate, várias vezes os líderes se reuniram e, para você ter uma ideia, foram apresentadas
foram apresentadas 8 versões desse texto que você falou, que na verdade era uma junção das ideias que os principais líderes tinham a respeito da proposta. Essa versão era encabeçada pelo PT e pelo PSDB, mas era bastante polêmica, não tinha acordo de vários partidos, entre eles o PR e o PCdoB, que estavam na outra ponta. Enfim, são alianças que geralmente a gente não vê aqui nas propostas que são colocadas em votação no plenário, mas quando o assunto é reforma política, ou seja, mudança no sistema eleitoral, mudança na forma como se financiam as campanhas e como nós elegemos os deputados e vereadores no país, geralmente aí se vê oposições diferenciadas do dia a dia, né, Keila? Enfim, como eu disse, foram 6 horas e no final das contas esse texto que tinha sido acordado e encabeçado aí pelo PT e pelo PSDB acabou sendo retirado por falta de apoio. E aí os maiores partidos aqui da casa resolveram que não iam mais votar a proposta e acabaram fazendo obstrução, ou seja, a sessão acabou caindo por falta de quórum. Enfim, o prazo, Keila, da reforma política está acabando, tendo em vista que para as mudanças valerem já para as eleições do ano que vem, elas precisam ser convertidas em lei até o dia 7 de outubro. Então, o prazo está ficando apertado justamente para as 2 votações aqui no plenário da Câmara, mais as 2 votações do plenário do Senado. Alguns parlamentares chegaram, inclusive, a dizer que semana que vem é um prazo limite aí para se tentar votar alguma proposta de mudança na Constituição aqui no plenário da Câmara. Keila. Então, as discussões foram remarcadas para a próxima terça-feira, Dini? Não chegaram a ser remarcadas, mas existe sim uma intenção dos deputados de recolocar esse assunto em votação aqui na semana que vem, na tentativa de se chegar a um acordo até lá. Se até na terça-feira se conseguir chegar nesse número, né, de 308 deputados, que é o número necessário para que a proposta siga adiante, Keila. Obrigada pelas informações. O ministro dos Transportes, Maurício Quintela Lessa, foi questionado na Câmara sobre o programa de concessões de aeroportos para empresas privadas. Ele também foi cobrado quanto ao futuro da Infraero, a estatal responsável pelo setor. O ministro falou em audiência conjunta das comissões de Trabalho e de Viação e Transportes nesta quarta-feira. Além dos aeroportos, o governo pretende também fazer concessões de rodovias, portos, hidrelétricas e linhas de transmissão de energia por meio do chamado PPI, Programa de Parcerias de Investimentos. Por isso, a audiência começou com os deputados questionando a ausência do ministro Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência da República, que coordena as privatizações no governo. Houve uma solicitação de parlamentares da base governista que transformássemos estas convocações em convite, com o compromisso dos ministros de aqui estarem e prestar esclarecimento para a nação. Por isso, eu gostaria de ter uma explicação acerca da ausência do ministro. O debate ficou então concentrado nos aeroportos e no futuro da Infraero. Os deputados do PT questionaram a política de concessões do governo Michel Temer e os do PMDB responderam com críticas às concessões do governo Dilma Rousseff. Os 6 maiores aeroportos brasileiros foram concedidos no passado para empresas que não eram operadoras de aeroportos, eram empresas com poder político enorme, todas elas investigadas na Operação Lava Jato, e um modelo que não deu certo. Agora, sob o comando do ministro Maurício Quintela, foram concedidos 4 aeroportos, Salvador, Fortaleza, Porto Alegre e Florianópolis, onde 3 operadoras internacionais que só operam aeroportos saíram vitoriosas. O que nós vínhamos fazendo, recuperando aeroportos, recuperando espaços de serviços de característica pública e soberana com o custo menor para o consumidor. O que faz o governo atual? Quem paga mais? Para usar o dinheiro para fazer caixa, não é para fazer investimento. Então aqui está um engodo, aqui está a enrolação. Estão entregando o país para pagar uma conta do golpe e não para beneficiar a população brasileira. Os empregados da Infraero encheram o auditório e protestaram contra as privatizações. O presidente da Associação dos Empregados dividiu a culpa entre os 2 governos. Segundo ele, a concessão dos aeroportos mais lucrativos está acabando com a capacidade financeira da empresa estatal, com prejuízos para o país e para os trabalhadores. A primeira preocupação, os empregados,
que vão fazer deles. Segunda preocupação, o próprio país corre o risco de ter aeroportos pequenos em cidades distantes fechados. Nós já tivemos aí o exemplo de reduções de voos diários, redução de atendimento a certas cidades. O ministro dos Transportes disse que os empregados têm a garantia de um acordo contra demissões até dezembro de 2020. Ele justificou a destinação integral dos recursos das novas concessões para o Tesouro Nacional, sem nenhuma parcela para a Infraero. Segundo ele, o governo teve que fazer repasses para a estatal bancar diversos compromissos. Maurício Quintela Lessa negou prejuízos para a qualidade do serviço de aviação e não quis adiantar expectativas de arrecadação com a nova rodada de concessões. Disse que tudo vai depender de quais aeroportos serão realmente privatizados e do tamanho da parcela vendida em cada um. Os estudos ainda serão feitos, né? Audiências públicas virão ainda, né? Esse debate ainda está aberto. Agora, né? O governo, o Ministério do Transporte é o poder concedente. Né? No final, a definição da política, né? É do governo, isso é claro. Né? A oposição vai ter sempre, isso, o discurso político, né? A diferença da visão do Estado, né? Do tamanho do Estado, isso é uma coisa absolutamente natural. E logo depois dessa audiência, cerca de 100 manifestantes foram contidos pela Polícia Legislativa quando se dirigiam para o plenário da Câmara. Eles gritavam palavras de ordem contra as privatizações de empresas públicas anunciadas pelo governo Temer. A Polícia Legislativa usou spray de pimenta para impedir a invasão do plenário e isolou o prédio principal, mantendo os manifestantes no anexo 2. Mais cedo, eles haviam participado de um seminário sobre privatizações, promovido pela Comissão de Legislação Participativa. Diversos manifestantes eram da Casa da Moeda. No plenário, deputados de oposição reclamaram do uso de gás contra os manifestantes dentro da Câmara e pediram que o caso seja apurado. A votação da proposta de novas regras de licenciamento ambiental, prevista para esta quarta-feira na Comissão de Finanças e Tributação, foi adiada mais uma vez. Agora, o projeto pode ir direto para o plenário, apesar dos protestos dos ambientalistas. A proposta de lei geral do licenciamento ambiental reúne mais de 20 projetos. Pretende simplificar o processo, que todos os envolvidos reconhecem ser demorado e complexo. Mas ambientalistas apontaram riscos na eliminação de uma série de garantias. As mudanças foram um dos assuntos da reunião de artistas com o presidente da Câmara na terça-feira. Nessa quarta-feira, o relator na Comissão de Finanças e Tributação pediu a retirada do projeto da pauta de votação. Houve um acordo entre o ministro Sarney Filho, a nossa presidente do IBAMA, Sueli, e esse projeto vai direto para o plenário. O presidente da Comissão de Finanças e Tributação tinha chegado a anunciar que havia negociado um acordo entre a maioria favorável ao projeto e a bancada ambientalista para votar a proposta. Sem votação da comissão, esse plenário fica um pouco vago, esse projeto fica um pouco vago e vai depender do novo relator lá no plenário, que a princípio vai ter uma construção para que continue o deputado Mauro Pereira pelo profundo conhecimento já no assunto. Os ambientalistas são contrários ao novo acerto. Nós não concordamos que o conteúdo do projeto não seja apreciado pela CFT e depois pela CCJ, como é praxe aqui na Câmara, o que permite uma discussão de mais profundidade e, portanto, de melhor conteúdo. Já há mais de 8 meses está essa guerra, pode-se dizer assim, para cada vez um texto mais ruim vem sendo apresentado. Mais de 1.000 municípios brasileiros passam por um momento de racionamento ou falta de água. A crise hídrica foi assunto de um fórum interativo promovido pela Comissão de Desenvolvimento Urbano. Especialistas defenderam medidas urgentes para evitar que a falta de água comprometa a sobrevivência humana, até mesmo aqui no Brasil, que tem 12% de água doce do planeta. A imagem do planeta azul, onde a água parece infinita, não combina com a realidade do Brasil e do mundo. Além do fato de que a água para consumo representa somente 3% do total, fenômenos como o aquecimento global e o crescimento desordenado das cidades foram responsáveis pela grave crise hídrica que já atinge milhões de pessoas. Especialistas defenderam uma mudança radical no desenho das nossas cidades para evitar maiores danos. Contribuímos com o efeito estufa, com a emissão dos gases
dos carros que a gente anda na cidade, como é que nós impermeabilizamos as nossas casas, as nossas calçadas, as nossas ruas e transformando os nossos rios em valas de esgoto a céu aberto. Então, assim, a natureza, ela é rica, ela se regenera, mas ela precisa ser respeitada. A gente não pode mais fazer cidades que são um maciço de concreto, que você destrói as bacias de captação de água, você destrói, você tampona os cursos d'água e polui e dizer, bom, isso não é comigo, vamos resolver o problema mais para frente. O sociólogo integrante do Fórum Alternativo Mundial da Água disse que a água não pode ser tratada como mercadoria e deve ser priorizado o uso para a população. Os especialistas defenderam políticas públicas que envolvam todos os governos em todas as áreas de gestão, incentivo a governos e pessoas que promovam ações de preservação dos mananciais, além de campanhas educativas e a adoção de práticas como a reutilização da água em casas e órgãos públicos. Eu acho que tem que ter um grande programa de armazenamento de água de chuva em períodos chuvosos, para você poder utilizar em períodos não chuvosos. O poder público, e a Câmara dos Deputados pode ajudar nisso, que é na cobrança para que os estados, os municípios e o próprio governo federal invista na recuperação e na reestruturação dos órgãos do poder público que fazem fiscalização sobre isso. Porque não adianta eu ter boas leis, se eu não tenho os órgãos públicos equipados, adequados, com profissionais, para dar conta dessa demanda desse enorme país que é o Brasil. Os caminhos são múltiplos. Eles demandam o envolvimento de todos, principalmente de investimentos públicos, governamentais, para melhorar a captação de água para abastecer as cidades, modernizar as redes, porque há uma perda de mais de 30% da água que vai nas tubulações para chegar até as casas. Nós temos que preservar os mananciais que abastecem as cidades. Nós temos que cuidar das águas urbanas, que vêm das águas pluviais, porque elas também provocam contaminação, e cuidar do tratamento do esgoto. No fim de agosto, a mesa diretora da Câmara dos Deputados anunciou uma série de medidas para contribuir com o reequilíbrio das contas públicas. Entre as ações estava a venda do contrato da folha de pagamento dos funcionários da Casa para o Banco do Brasil e para a Caixa Econômica Federal. Nesta quarta, o novo contrato foi assinado em solenidade no Salão Verde. Só a negociação da venda da folha de pagamento dos funcionários da Câmara para os bancos públicos vai gerar uma receita imediata de 70 milhões de reais. A expectativa é que em pouco mais de 5 anos sejam arrecadados outros 151 milhões. O dinheiro vai ser totalmente transferido para o Tesouro Nacional. Redução de pessoal, corte de passagens, horas extras, saúde, cursos, inúmeras despesas que nós estamos cortando, chegaram no montante de 236 milhões, com mais de 220 milhões da venda da folha, totalizando 457 milhões de reais que nós estamos devolvendo integralmente ao Tesouro, ao Executivo. Para continuar no caminho da economia, a mesa diretora da Câmara também determinou corte de recursos no orçamento deste ano. E algumas medidas internas também foram tomadas para economizar dinheiro. Entre elas, por exemplo, está a renegociação de valores de alguns contratos e a racionalização do consumo de água e energia. Com pequenas ações como esta, a Câmara pode economizar mais de 30 milhões de reais por ano. Não são esses valores que vão resolver o problema do déficit do orçamento do governo, mas tenho certeza que a Câmara dá um exemplo, como o Poder Judiciário também já deu o exemplo e o próprio governo tem dado o exemplo de que a sociedade brasileira não aguenta mais o gigantismo do Estado e precisa de um Estado que efetivamente funcione, seja eficiente e atenda às prioridades da sociedade. A audiência na Câmara discutiu em que ponto estão os acordos de logística reversa. Este é o nome do mecanismo incluído na Lei de Resíduos Sólidos para garantir a reciclagem de vários produtos industriais que podem causar danos à natureza e à saúde pública. Após 7 anos da Lei de Resíduos Sólidos, existem muitas iniciativas de reciclagem, mas há também o descarte incorreto de alguns produtos. Em alguns casos, isso ocorre por falta de opção
ou de conhecimento. Como você se livra daquele aparelho eletrônico que não funciona mais? Existe uma maneira certa de fazer isso, que se chama logística reversa. Esse mecanismo envolve acordos entre fabricantes e comerciantes na coleta, reciclagem ou destinação segura de produtos usados, desde este celular a embalagens de agrotóxicos. A Comissão de Meio Ambiente debateu os avanços e desafios que a logística reversa enfrenta no país. Esses acordos são firmados entre os setores, como o de eletrônico, por exemplo, mas existe uma diferença entre eles. Enquanto a indústria de agrotóxico recicla mais de 90% das embalagens, não há acordo com a indústria farmacêutica para o recolhimento e destinação de remédios vencidos. Um acordo setorial para ser construído, ele normalmente é construído a partir de um trabalho em grupo entre fabricantes, importadores, distribuidores e representantes de consumidores, da sociedade civil, representantes de órgãos ambientais, do governo federal. Apesar do esforço que foi feito ao longo de 3 anos de discussão de um acordo setorial de medicamentos, não conseguimos ainda chegar a uma proposta de texto. Como lembraram os participantes, a logística reversa coloca a responsabilidade do destino final do produto nas mãos do fabricante e distribuidores. Eles devem criar uma estrutura para recolher, transportar e reciclar esses resíduos. Alguns setores, algumas cadeias já estão se estruturando, se organizando para fazer esse trabalho de logística reversa e dar o tratamento adequado, tanto para reciclagem, descontaminar alguns produtos, alguns materiais e encaminhar para, depois da reciclagem, o destinação ambientalmente adequada. Esta edição do Jornal da Câmara termina aqui. Para outras informações, é só acessar o nosso portal na internet. Tchau!